Olá, bem-vindos ao nosso espaço de discussão de temas relacionados a finanças e economia gerencial. Como vocês sabem, o material dos meus cursos está disponível no site pantoniofran.wixsite.com/sítio. E hoje nós vamos para uma discussão sobre o processo de decisão. Então nós vamos fazer apenas uma introdução ao processo de tomada de decisão e vamos discutir alguns critérios de tomada de decisão. Bom, os elementos que estarão presentes aqui no conjunto de assuntos que nós vamos discutir são os seguintes. A gente parte do pressuposto que existe um conjunto de cursos de ações possíveis, né? Então eu tenho a existência de um conjunto de possíveis alternativas de decisão. Eu tenho que a minha escolha, né, entre as decisões ela é feita com incerteza, eu estou diante de incerteza, eu não sei qual é o cenário que se realiza no futuro, então eu tenho diferentes estados da natureza no futuro. Tá? Então a minha incerteza está associada ao fato de que coisas diferentes podem acontecer a partir do momento em que eu tomo a minha decisão. O tomador da decisão, ele sabe qual que é o prêmio associado a cada par, decisão tomada, estado da natureza realizado. Então, por exemplo, se eu tomo a decisão em investir em alta capacidade de produção e se eu tenho um cenário otimista, eu sei quanto é que eu posso ganhar com esse par, decisão, estado da natureza. O tomador de decisão tem alguma informação sobre as probabilidades associadas. Ele pode ter ou não. Nós vamos ver aqui que alguns critérios de tomada de decisão levam em consideração a probabilidade, outros não levam em consideração a probabilidade. E a gente vai fazer nossa discussão com base no seguinte exemplo. Tá? Você tem três opções de implantar um produto novo no seu negócio ou começar um negócio novo. Você pode começar bem pequeno, né, com baixa capacidade de produção, que vai exigir um investimento menor da sua parte. Você pode fazer um investimento médio e ter uma capacidade de produção um pouco maior, ou você pode fazer um investimento pesado e entrar correndo bastante riscos com uma capacidade de produção elevada fazendo um investimento pesado. Ora, você tem três decisões possíveis e aqui no nosso exemplo a gente tem três possíveis cenários que podem acontecer no futuro. Eu posso ter um cenário pessimista, então imagine que se eu investir pequeno e um cenário pessimista se materializou, eu não vou ser extremamente afetado porque eu investi pouco. Nesse caso, no nosso exemplo aqui, eu ganho 100. E se um cenário que eu estou chamando de cenário base se materializa e eu investi pouco, eu estou ganhando 200. Tá? Um cenário base é um pouquinho melhor que o cenário pessimista, eu posso cobrar preços um pouquinho maiores, a demanda é um pouquinho maior, então eu ganho 200. E num cenário muito legal, né, um cenário otimista, eu viria a ganhar 300 se eu investisse pouco e um cenário otimista se materializasse. Ora, se eu investir com uma capacidade um pouco maior e um cenário pessimista se materializar, eu fiz investimentos maiores que podem não ter retorno. E eu posso ter inclusive um prejuízo. No nosso exemplo aqui eu tenho um prejuízo de 50. Se eu fizer um investimento médio e se um cenário pessimista se materializar. Já se o cenário base se realiza, eu já fiz um investimento um pouco maior do que a decisão anterior, que era de baixa capacidade, e aí eu vou ganhar mais dinheiro, eu tenho um resultado de 300 num cenário base. E num cenário otimista, eu também ganho mais do que se eu tivesse investido em baixa capacidade de produção, eu ganho 500. Então, eu ainda tenho uma terceira alternativa de decisão, que é investir pesado. Então, eu vou investir em alta capacidade de produção. Se um cenário pessimista se materializa, ora, eu coloquei muito dinheiro, não vou ter o retorno no investimento, ganho 100. Se um cenário base se materializa, eu já começo a ganhar dinheiro, ganho 200, tá? Estou com alta capacidade de produção e posso atender demanda e eventualmente ainda vai sobrar um pouquinho
de produto, né? O ideal, então, se eu fizesse um investimento pesado, é que um cenário otimista se materializasse e eu viesse a ganhar 600. Esse é o nosso exemplo de partida. E aí, nós vamos para o nosso primeiro critério de tomada de decisão, que é o chamado critério minimax, que é um critério de decisão geralmente adotado por pessoas que são mais conservadoras, que são menos avessas, né? Que são mais avessas a tomar risco, né? Elas têm um menor apetite a risco, são mais avessas ao risco. Então, nesse critério, ela olha para aquilo que poderia acontecer de ruim em cada uma, para cada uma das decisões, né? Olhando para cada decisão, eu vejo os diferentes cenários e qual é o cenário em que eu vou perder e anoto ali qual que é a minha pior perda para cada uma das decisões. E aí eu vou escolher a decisão que me conduzir, eventualmente, a uma perda não muito ruim, né? Vamos ver aqui como é que fica no nosso exemplo. Ora, se eu investir em baixa capacidade de produção e um cenário pessimista se realiza, eu tenho um resultado de 100. Ó, não tive um resultado negativo, investi pouco, cenário pessimista ele se materializou, eu ganhei 100. Ganhei alguma coisa. Se eu investir em capacidade média de produção, investir mais, um cenário pessimista acontece, eu perco 50. Estou anotando aqui à direita os valores que seriam os piores resultados, certo? Associados, né, com cada uma das decisões. E para alta capacidade de produção, o pior resultado, que se materializa aqui com uma perda de 100, que também vai acontecer no nosso exemplo, com um cenário pessimista, e aí eu tenho uma perda de 100. Veja, é evidente que dentre as três alternativas de decisão, investir em baixa capacidade de produção é aquela que apresenta o resultado menos ruim, né? Se uma perda vier a acontecer, se um cenário pessimista vier a acontecer, é a minha situação menos ruim. Então, pelo critério do minimax, critério mais conservador, eu tomaria a decisão de investir em baixa capacidade de produção. Vamos para outro critério, critério maxi-max. Ao contrário do critério passado, né? Nesse critério a gente vai selecionar para cada decisão aquilo que me levaria ao melhor resultado. E aí eu vou escolher a alternativa de decisão que tiver o maior entre os melhores resultados. Vamos voltar para o nosso exemplo base. Os números estão aqui. E aí, para baixa capacidade de produção, a coisa que eu posso ganhar, assim, o maior valor que eu posso obter é de 300 se um cenário otimista se materializar. Para uma decisão de investimento em capacidade média, aquilo que eu posso obter de melhor resultado tem o valor de 500. E se eu investir em alta capacidade de produção, o melhor resultado é ganhar 600. Veja aqui, dentre as três alternativas de decisão, a alta capacidade de produção me levaria ao melhor resultado. Evidentemente que esse tipo de critério seria preferido por indivíduos que são mais propensos à tomada de risco, porque eles vão sempre em busca daquilo que pode levar ao melhor resultado, ao maior resultado. Vamos para o nosso terceiro critério de decisão, critério do menor arrependimento. Nesse critério, para cada estado da natureza, eu identifico qual seria a melhor decisão e anoto o valor esperado para essa decisão, aquilo que seria o melhor. E aí, para cada par decisão estado da natureza, eu vou pegar o melhor resultado, né, e vou subtrair do valor encontrado em cada uma dessas células. Vai ficar mais claro com um exemplo. Vamos para o nosso caso aqui. Num cenário pessimista se materializando, a melhor coisa que pode acontecer é eu ganhar 100, certo? Então eu anoto aqui, olha, para o cenário pessimista eu posso ganhar 100, é a melhor coisa que eu posso obter. Num cenário base, melhor coisa que pode acontecer comigo é eu ganhar 300. E no cenário otimista, a melhor coisa que pode acontecer comigo é eu ganhar 600. Note que a melhor coisa
é resultado de uma combinação entre a decisão e o cenário. Tá? Mas eu não sei exatamente o que eu tenho que decidir ainda. O que eu vou fazer agora? Uma vez que eu tenho esses melhores resultados para cada um dos cenários, eu vou construir aquilo que é chamado de matriz de arrependimento. Que é feito da seguinte maneira. Como eu disse, eu vou subtrair o 100, que eu encontrei aqui nessa coluna, dos valores das células que estão presentes nessa coluna. Vou fazer o mesmo com 300, vou fazer o mesmo com 600, e a gente vai ver na sequência aqui o seguinte, que 100 menos 100 é zero, significa que eu teria um arrependimento de zero se o cenário pessimista se materializasse, e se eu tivesse tomado a decisão de investir em baixa capacidade de produção. Meu arrependimento seria zero, porque eu teria tomado a melhor decisão para aquele cenário. Por outro lado, qual seria o meu arrependimento se eu decidisse por uma média capacidade de instalação? E ao invés de ganhar 100, se eu tivesse decidido por uma baixa capacidade de decisão, eu tivesse um prejuízo de 50. Meu arrependimento seria de 150. 100 menos 50, que é o que a gente encontra nessa célula aqui. E o que aconteceria se eu tivesse feito um investimento pesado em alta capacidade de produção e um cenário pessimista acontecesse, se materializasse? Ao invés de ganhar os 100, se eu tivesse tomado a decisão correta, eu perderia 100 menos 100, que eu deixei de ganhar 100, né, e ainda perdi 100, eu tenho um arrependimento de 200. Com isso, eu estou construindo o que é chamado de nossa matriz de arrependimentos. 0, 150, 200. Aí eu replico, né, o mesmo procedimento, só que agora com o cenário base, onde a melhor coisa que pode acontecer no cenário base era a decisão de capacidade média, que me daria um resultado de 300. E aí eu vou subtrair 300 de cada um dos valores das células. Vamos construir a nossa matriz de arrependimento. E aí agora, para cada decisão, eu vou avaliar qual é o maior arrependimento possível. Se eu investir em baixa capacidade de produção, eu posso vir a ter um arrependimento de até 300. Porque se um cenário otimista se materializa, eu poderia ganhar, 600, né, e só ganharia 300. Tá? Então, essa seria meu arrependimento, se um cenário otimista se materializasse numa situação em que eu investi pouco. O arrependimento em capacidade média de produção, o maior arrependimento é de 150. E aconteceria se eu investisse, se eu tomasse a decisão de fazer uma planta com média capacidade e o cenário pessimista se materializasse. Eu teria um arrependimento de 150. E no caso de fazer um investimento pesado, em alta capacidade de produção, o meu maior arrependimento seria de 200. Bom, com isso fica fácil, né, de observar que a estratégia de capacidade média de produção seria a estratégia dentre as três que me levaria ao menor arrependimento. Então veja que nós olhamos pelo minimax e encontramos que investir em menor capacidade de produção me levaria ao melhor resultado. No max, investir em alta capacidade de produção. E pelo critério do menor arrependimento, a gente teria um investimento em média capacidade de produção. Nós não usamos a informação da probabilidade. Tá? O que a gente pode fazer agora. E aí vem mais um critério de decisão, que é o critério de probabilidade máxima. Nesse critério, eu vou pegar a melhor decisão para o cenário mais provável de ocorrência. Bem simples, né? Vamos voltar para o nosso exemplo. O cenário de maior probabilidade de ocorrência é o cenário base com 50% de probabilidade de ocorrência. Ora, e a melhor decisão para esse cenário é investir em capacidade média de produção, certo? Então, olha só, para esse cenário base, nós temos aí as três possibilidades, sendo que 300 é a possibilidade que me levaria no cenário base a ter o melhor resultado, certo? Se eu investisse em capacidade média, eu teria um resultado de 300. Né? Então, no cenário mais provável, que é o cenário base, investir em capacidade média seria a decisão que me levaria ao melhor resultado.
Portanto, eu selecionaria o investimento em capacidade média, no nosso quarto critério de tomada de decisão. Por último, vamos para o critério do melhor valor esperado. Tá? No critério do melhor valor esperado, eu vou multiplicar as probabilidades pelos valores que são esperados em cada par de decisão e estado da natureza. Então, o que eu faço? Para o par baixa capacidade de produção, cenário pessimista, que tem um resultado de 100, eu multiplico a probabilidade de 20%. Para o par baixa capacidade de produção, cenário base, que tem um resultado projetado de 200, eu vou multiplicar a probabilidade de 50%. E para o cenário otimista junto com baixa capacidade de produção, eu tenho 300 de resultado com uma probabilidade de 30%. Com isso, a gente tem aqui o resultado da multiplicação, né, entre o valor associado ao par decisão estado da natureza e a probabilidade associada ao cenário. Eu repito o procedimento para todas as células, né? Vou multiplicando aqui os resultados pelas probabilidades correspondentes, e aí eu somo para cada decisão, eu vou somar esse produto, né? Eu vou ter lá aquilo que é chamado de valor esperado associado à decisão de baixa capacidade de produção. E o valor esperado associado a essa baixa capacidade de produção é de 210. Esse 210 é como se fosse uma média ponderada, né, ponderada pelas probabilidades do valor esperado para obter, que eu obteria no investimento em baixa capacidade de produção. Para a capacidade média de produção, eu teria um valor esperado de 290. Menos 10 mais 150 dá 140. 140 mais 150, 290. E, por último, menos 20 mais 100 dá 80. 80 mais 180 vai me dar 260. Aí eu olho para as três decisões possíveis e vejo, certo? Dentre elas, qual é aquela que tem o maior valor esperado. E essa é a decisão de investir em capacidade média de produção. Vamos lá, 5 critérios que a gente avaliou. Primeiro critério, minimax. Melhor decisão foi baixa capacidade de produção. Segundo critério, o max-max. Melhor decisão, investir em alta capacidade de produção. Terceiro critério, mínimo arrependimento. Melhor decisão, média capacidade de produção. Quarto critério, maior probabilidade. Decisão baseada no cenário mais provável. E aí a gente viu que a melhor decisão seria em média capacidade de produção. E, por último, no critério de melhor valor esperado, né, a decisão também de capacidade média de produção foi aquela que me levaria, né, a melhor decisão por esse critério. Então, dos 5 critérios, a capacidade média se destacou em 3 deles, certo? E o investimento em baixa capacidade de produção foi apenas num cenário mais conservador, para um indivíduo mais conservador, desculpa, e para um indivíduo mais propenso a risco, ele optaria em alta capacidade de produção. Evidentemente que se eu alterasse as probabilidades, eu teria resultados distintos. Posso ter resultados diferentes, né? Posso vir a ter resultados diferentes. Bom, com isso, vamos concluir a nossa discussão. Diferentes critérios de decisão conduzem a escolhas distintas, ficou claro? De alguma forma, né, quando você opta por um critério, você está revelando ali o seu perfil como de decisor. A gente viu que um critério como, por exemplo, o Max revela um decisor um pouco mais propenso a riscos, né? Associar as probabilidades agrega o processo de tomada de decisão, tá? E isso não quer dizer que o decisor vá fazer essa associação, tá? Mas, sem dúvida alguma, associar as probabilidades é uma coisa que você está agregando informação ao processo e provavelmente você não deveria abrir mão dessa informação.
A análise de critérios, diferentes critérios, né, pode fortalecer o processo de escolha, já que você está comparando as diferentes alternativas sob diferentes perspectivas, e aí isso pode enriquecer a sua avaliação. Existem outras técnicas, né, que podem ser empregadas, mas vão depender aí do processo de decisão que você adota, né? Por exemplo, critérios como a árvore de tomada de decisão, que a gente discute até em outras aulas aqui no nosso espaço, são exemplos de critérios de tomada de decisão que vão ser aplicados em situações distintas. E finalmente a mensagem aqui interessante é de que o uso desse tipo de procedimento ele é um apoio, ele fortalece a governança do processo de tomada de decisão. É claro que você sempre vai ter espaço para tomada de agregar ali questões subjetivas, né, ao processo, mas você formalizar de alguma maneira um processo decisório e ter algumas regras que apoiem o processo, sem dúvida alguma isso fortalece a governança, uma vez que você consegue explicar depois melhor por que que uma decisão foi tomada, né? Sem contar, é claro, que isso enriquece o processo e provavelmente te leva a tomada da decisão mais conveniente para uma determinada situação. Bom, é isso. A gente vai parando por aqui. Espero encontrar vocês aí em novas aulas no nosso espaço de discussão de finanças e economia gerencial. Um forte abraço a todos.